E se eu tivesse pedido um louvor para antes da palavra, eu teria pedido Castelo Forte. Mas como o Senhor é bom, conhece todas as coisas, Ele permitiu que a nossa orquestra tocasse Castelo Forte, e depois, complementado pelo desejo de estar no céu e de ser vitorioso, e depois reafirmada a certeza de que o Senhor é Deus dos impossíveis, chegamos ao texto. Salmos 18, versículo 32. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Amém? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Este versículo parece que inaugurou o ano de 2015 no meu coração. E para mim foi um fechamento e uma continuidade das reflexões do final do ano anterior, quando o Espírito me levava a meditar a respeito das razões pelas quais muitas pessoas não se envolvem nas guerras, nas batalhas do reino de Deus. E claro que nós não estamos falando em lutas pessoais, nós não estamos falando em brigas, pessoas com pessoas, países contra países, absolutamente. Nós estamos nos lembrando sempre que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Lembrando também que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, acho que eu findei o ano pensando nas razões, e foram vários estudos, meditações a respeito das pessoas que não se envolvem, ainda que confiem em Deus, creiam em Deus, mas encontram justificativas pessoais para não se alistarem no exército de Deus. Passamos por várias campanhas, por aqueles que estiveram com Neemias, alguns se envolveram, outros, diz a palavra, não se envolveram inteiramente. Lembramos das campanhas, da campanha de Débora com Baraque, e o cântico de Débora é bem um relatório daquela batalha travada no vale, porque ela alista ali quem se envolveu, quem não se envolveu. Ela lembra que Manassés já havia conquistado seus bons pastos, então não quis se envolver tanto. Gileade também se envolveu lá com o seu gado, seu rebanho, não quis um envolvimento maior. Alguns do litoral ficaram olhando ruínas de navios e não foram para a guerra. E foi muito interessante o que aconteceu com a tribo de Rúben. Débora diz no seu cântico que foram muitas as considerações feitas no arraial de Rúben, e graças a Deus muitos rubenitas foram para a batalha, outros não. E ela diz dos que não foram, que ficaram ouvindo os balidos das ovelhas. Ora, quem fica ouvindo o balido de ovelha realmente não se alista para a batalha. Eu não sei como alguém tem paciência para ouvir balidos de ovelha, porque a conversa da ovelha é monótona. Talvez varie de bé para mé, mas não sai muito disso. E hoje nós temos muitos caminhos para ouvir balidos de ovelhas. Nós podemos ouvir balidos no telefone comum, no celular, no Facebook, nas redes sociais em geral, nos e-mails. E alguns não se alistam na batalha porque ouvem balidos de ovelhas. Mas você vai se envolver nesse projeto, mas você tem certeza de que é de Deus. Mas eu ouvi dizer que a pessoa que está à frente é assim, é assado. Mas eu ouvi dizer, E quando alguém se detém ouvindo balidos de ovelhas, não vai para a guerra. Graças a Deus que Débora foi, que Baraque foi. A estratégia foi belíssima. E os carros de Sísera ficaram atolados, porque Deus ainda tinha um diferencial naquela estratégia. Ele sabia que iria inundar as nascentes do rio Quizon para aqueles dias, para que no momento da batalha pudesse haver aquela situação em que os carros inimigos ficassem atolados.
Também no confronto com Golias, é interessante ver que Davi foi e o enfrentou, mas eu fico pensando nos 40 dias em que 2 vezes por dia o gigante afrontou o Deus de Israel, portanto 80 vezes, 2 vezes por dia, por 40 dias, e ninguém se levantou. Não estavam ali os 3 filhos mais velhos de Jessé? Estavam, e claro que eles tinham nomes muito bonitos, e esses nomes são nomes especiais, você pode colocar nos seus filhos, mas eu quero usar aqui não de uma forma positiva, mas de uma forma negativa quanto à guerra. O primeiro deles chamava-se Eliabe, e embora alguns traduzam como meu pai é Deus, uma tradução mais correta é Deus de meu pai. Quem se chama Eliabe, às vezes não vai à guerra, porque diz, Deus guerreou nos dias passados, Ele foi o Deus de meu pai, Ele foi o Deus da minha mãe é uma mulher de oração, minha avó foi uma mulher de oração, meu pai foi um pastor, meu avô foi missionário, mas Eliabe, Deus de meu pai, Deus de meu avô, Deus de minha avó, Deus dos meus antepassados. E às vezes, quando há uma vocação para ser Eliabe, há um acovardamento diante da guerra, porque se pensa que Deus agiu, mas não age mais, esquecendo que Deus é o mesmo que agiu no passado, que age hoje e que continua agindo. Ele não muda, Ele é o mesmo Deus. Mas o segundo irmão de Davi também não foi Abinadab. Abinadab é um nome muito lindo. Meu pai é compassivo, meu pai é generoso. E tem gente que não vai para a guerra, não guerreia as suas guerras espirituais, porque tem um falso entendimento disso. Não, olha, Deus é tão generoso que Ele não vai permitir que o mal aconteça. O filho está passando 2, 3 horas na frente da internet, mas Deus é tão generoso que não vai permitir que ele se envolva com nada errado. O marido passa tanto tempo fora de casa, não tem prazer de estar com a família, mas Deus é generoso. Problemas com filhos, problemas no casamento, acontecem em outros povos, não acontecem no nosso meio, porque Deus é generoso. Deus é tão generoso que eu vou usar o cartão de crédito enquanto, olha, vai dar até aquele frisson, aquela emoção. Eu vou colocar o cartão, quem sabe, vai passar ou não vai passar. Eu preciso escutar o barulhinho da... Passou. E não se organiza porque pensa, Deus é tão generoso, Ele não vai permitir que eu fique numa situação difícil. Olha, Deus é que abriu essa minha porta de emprego. Eu ouvi dizer que porta que Deus abre, ninguém fecha. Então eu posso ser o pior funcionário da firma, porque Deus não vai permitir que eu seja mandado embora. Olha, eu não vou estudar para a prova, porque no último momento, Deus vai me dar por revelação tudo aquilo que eu preciso saber, porque Deus é generoso. Eu lutando com a dieta, lutando. Estou naquela fase em que cada 100 gramas é uma peleja. E eu ainda tenho 18 Golias para derrubar. E nessa etapa é difícil, mas sempre tem alguém para dizer, não, irmã Sara, não tem problema, não é só dessa vez. Olha, irmã, ora, repreende as calorias. Sabemos que não funciona assim, irmão. Não funciona assim. Não funciona. Mas Abinadab tem essa postura. O mal não vai suceder, eu não preciso vigiar. O mal não vai acontecer, eu não preciso guerrear. Na minha família não, na minha casa não, na minha vida não. Ainda tem o terceiro irmão mais velho de Davi, que estava ali também, estavam os 3. Eliabe, Abinadab e Semaia. Deus ouviu. Esse também não vai para a guerra, porque ele diz, Deus já sabe. Para que eu vou orar? Deus sabe.
Para que eu vou jejuar? Claro que Deus sabe. Deus sabe. Mas ainda sabendo de todas as coisas, Ele nos deu as armas espirituais. Ele nos ensinou disciplinas e formas de agir. Ainda que Ele saiba antes mesmo de nós sabermos. Ele já sabe o que vamos enfrentar, o que vamos pensar diante daquilo que estamos enfrentando. Mas ainda que Ele saiba, o Senhor diz para nós fazermos conhecidas dEle, apresentar a Ele todas as nossas petições. Então nós não podemos ficar nessa atitude passiva, temerosa, acomodada. E, em suma, não partirmos para a batalha. Alguém tem de se levantar e compor o mais belo salmo que Davi compôs. Porque o mais belo salmo que ele compôs não foi uma melodia, não foi a letra de uma música em louvor a Deus, foi a sua atitude de se colocar de pé e honrar o nome do Senhor dos Exércitos. Porque o nosso louvor a Deus se manifesta nas atitudes que tomamos diante das batalhas da nossa vida. Às vezes são instantes que passam rapidamente diante de nós, e no qual nós podemos fazer a diferença, e no qual nós podemos dar a palavra de vitória, e no qual nós podemos dizer: aqui, neste lugar, nesta posição, Vale do Carvalho, eu florescerei como um carvalho de justiça plantado pelo Senhor para a sua glória. Alguns perdem oportunidades tremendas, tremendas. Esses dias, nessa questão de guarda dividida, foi a minha neta estar com o pai, 2 anos e pouco, foi estar com o pai, e quando ela voltou: vovó, eu estava numa escola de samba. É mesmo, Ana? É, papai disse: Ana vai ser porta-bandeira. E eu ia repreender. Não repreenda não, irmão, calma. Eu ia repreender, o Espírito me disse: não repreenda, o pai profetizou. E eu disse: Ana, é verdade, Jeová Nissi. O seu pai só não sabe ainda a bandeira que você vai portar. E ficamos louvando a Deus na sala, portando o nome do Senhor. Ela dançava para lá e eu dançava para cá. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Vovó, a gente é porta-bandeira. Somos, querida, somos porta-bandeiras. E a bandeira do Senhor, o seu amor está sobre nós. Irmãos, não vamos perder a oportunidade, amém? Quase que eu perdi a oportunidade. Quase. Mas o Espírito de Deus é fiel e Ele nos ensina. Queridos, mas diante disso, uns não vão à guerra. Há uma justificativa muito usada por muitos. Não é eu não tenho estratégia, não tenho força, não é a situação de Leade, eu tenho uns bois para cuidar, não é a situação do outro, eu tenho de observar umas ruínas de portos, de barcos, não é a situação, não. Alguns simplesmente dizem: eu não tenho forças. E é sobre isso, força, que o Espírito nos trouxe uma meditação esta noite. O Senhor é aquele que nos cinge de força. Eu quero lembrar aos irmãos que o homem hebreu, ao orar, ele coloca aquelas tiras de couro no braço. Em que braço, irmã Sara? Ou o direito ou o esquerdo. Se ele for destro, ele vai colocar as tiras, os filactérios, os tefilim no braço esquerdo. Se ele for canhoto, ele vai colocar no braço direito. É uma forma de dizer: onde eu sou fraco, o Senhor é forte.
Onde eu preciso ser fortalecido é que o Senhor me cinge de força. Lembrando que Ele dá 10 voltas, lembrando a lei do Senhor, e depois ainda coloca aqui um Shin, um Dalet e um Yod, Shaddai, que os irmãos já sabem, não é um nome, é um acróstico. Cada letra, um nome. Shomer, Daltot, Israel, guardião das portas de Israel. Por isso Deus Todo-Poderoso, aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que nos fortalece. E eu trouxe para os amados o significado dessa força que está aqui no versículo. Acompanhe comigo. Eu pedi aos nossos queridos que mexem no computador com tanto conhecimento, que nos ajudassem. Deus é o que me cinge de força. Ha'il, escreve-se Sha'il, C-H-A-Y-I-L. Nós temos, acho que temos. Ha'il, força. O que significa Ha'il? Ha'il significa força para guerrear, capacidade para julgar, justiça para proceder, virtuosidade de caráter para pensar e para agir, influência financeira, influência numérica, influência militar. Glória a Deus por isso. Então eu vou rever o versículo. Deus é o que me cinge de força para guerrear e aperfeiçoa o meu caminho. Deus é o que me cinge de capacidade para julgar e aperfeiçoa o meu caminho. Deus é o que me cinge de justiça para proceder e aperfeiçoa o meu caminho. Deus é o que me cinge de virtude, de virtuosidade de caráter e aperfeiçoa o meu caminho. Deus é o que me cinge de influência financeira, de influência numérica, de influência militar e aperfeiçoa o meu caminho. Israel tem uma força chamada escudo, é um escudo de bronze, é a cúpula de bronze, e muitos estão assim, muito confiados nesse sistema de defesa antiaérea, mas nós sabemos que não há cúpula de bronze, de ferro, de platina, de diamante, que possa livrar Israel dos seus inimigos. Mas aquele que cinge, que reveste Israel de força, esse tem poder para tal. É necessário força para tudo, irmãos. Para viver, para respirar, para fazer um mínimo movimento, para trazer a fecundação de uma vida, para dar à luz uma vida, para plantar, para colher, para moer o grão, para se deslocar, para empurrar. E aqueles que têm carro conhecem bem as leis da física, do movimento, que para tirar o corpo do seu estado de inércia, a força tem de ser maior. Você tem de usar aquela marcha do carro que faz uma força maior, que tem uma maior potência, porque o carro está no seu estado de inércia. Depois você consegue colocar marchas mais suaves, porque ele já está em movimento, para você retirar qualquer coisa do seu estado de inércia. Você precisa de força. A força é necessária, e a força nos impulsiona a prosseguir. O diabo sabe disso e age e investe para nos tornar desanimados, desalentados, entristecidos, até porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nos entristecemos, nos enfraquecemos também. Eu tenho verificado também que alguns têm dificuldade de caminhar e de seguir em frente, esquecidos de que a nuvem do Senhor não dava marcha ré. Não sei se você já observou, mas a nuvem de Deus no exército só tinha marchas para frente. Não havia uma marcha ré. A nuvem não retrocedia.
a coluna não retrocedia, avançava. Às vezes avançamos mais rapidamente, às vezes avançamos mais lentamente, às vezes até paramos. O Senhor nos restaura a força e nós seguimos. Mas quando nos detemos debaixo de ordem de Deus, espiritualmente nós estamos avançando. Mas alguns há que retrocedem. Essa semana fui fazer uma visita a uma jovem no hospital. E ela é uma jovem casada há poucos anos, tem 2 filhos pequenos, um ainda é um bebê de 1 ano e pouco. Eles estiveram morando em Porto Alegre por 4 anos. Depois de viverem algum tempo no Rio, passando muitas lutas, Deus abriu essa porta no Sul e eles vieram. E ela agora retornou para o Rio e passando muitas lutas, chegou num estado de quase estafa, foi acometida de uma crise de labirintite e estava hospitalizada. Não podia ir para casa, ela não tinha condições de cuidar de 2 bebês. E quando conversávamos e ela falava sobre os motivos que a levaram para retornar, quando Deus tinha aberto a porta para prosseguir, ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Esse casal ganhou de uma antiga madrinha dela um terreninho em Niterói. Terreninho bonitinho, um terreninho pequeno, mas possível de se construir. Era um lugar um pouquinho alto, mas o próprio terreno é plano. Perto da casa dos pais dele, perto dos parentes dele, mas ganhou aquele terreninho. Sabe o que acontece com esse casal? Deus dá forças a eles, para eles caminharem e avançarem. Mas todo o tempo, eles têm no coração deles, se não der certo, nós temos o terreninho que nossa madrinha nos deu. O terreninho da madrinha é uma espécie de fantasma de passado, de um oásis que nunca foi oásis, mas que está lá como uma possibilidade. Há uma âncora, há uma prisão de um sonho que não é real, mas que se apresenta fantasmagoricamente e se interpõe à visão do sonho de Deus para eles. Qualquer coisa, se der errado, tem o terreninho de Dindinha. O terreninho de Dindinha está sendo uma pedra no caminho desse casal. Não estava bom no lugar para onde... Estava uma bênção, irmã. O relacionamento de vocês... Irmã Sara, foram 4 anos de lua de mel. Minha irmã, tem gente que não tem nenhum mês de lua de mel. A irmã teve o quê? 4 anos de lua de... E os irmãos deixaram... Porque o terreninho de Dindinha. É hora de voltar para o terreninho de Dindinha? Ou é hora de glorificar a Deus por aquilo que Ele já concedeu e avançar, abrindo lugar para os impossíveis de Deus, para os sonhos de Deus ainda não manifestos? A terra prometida tem uma direção, e aqueles que ficaram sonhando com o Egito não entraram nela. Mas prosseguir requer forças. Requer forças. Estacionei no meu peso, não houve jeito. Tive de tomar a decisão, uma das decisões difíceis da vida, para alguém que detesta a educação física. E inscrevi-me no exercício físico. E agora nado 3 vezes por semana. Acho que já estão me nascendo guelras e barbatanas.
Ora, eu nadei na década de 70. A água e a piscina para mim eram seres desconhecidos já. A primeira aula eu pensei que fosse morrer à beira da piscina, porque meu condicionamento físico estava negativo. Mas estou prosseguindo. E esses dias a professora disse: Sara, a raia lateral direita e a raia lateral esquerda, essas raias estão ocupadas. Você tem problema em nadar no meio, no centro? Tem. Por quê? Porque eu quero ficar perto da paredinha. Eu quero saber que qualquer coisa eu posso esticar o braço. Mas eu sei que eu tenho de vencer isso. Amém, irmãos? Próxima vez que eu voltar a Londrina, os irmãos têm liberdade para perguntar: irmã Sara já largou a borda da piscina? Eu preciso vencer isso. Eu preciso me lançar com mais coragem para o meio da massa de água. Mas o que é que me impede disso? Eu tenho medo de água? Não tenho, mas eu sei que para me sustentar na água e para me deslocar na água, eu precisarei fazer força constante, ritmada, numa direção, num objetivo, que às vezes parece distante, que eu não vou ter fôlego para alcançar, mas eu preciso prosseguir. Quem disse que não está mais com força alguma? Eu quero lhe dizer que o Senhor é aquele que te cinge de força. O Senhor é aquele que te habilita para a jornada. E que a sua e a minha jornada avança. Pois já louvamos aqui hoje, nós queremos ir para o céu. Nós queremos ir para lá. E nada nos deterá. Dizem que um soldado de Alexandre, guerreiro, Alexandre o Grande, entrou na história, que houve um soldado dele que se acovardou e fugiu do inimigo. E era comum que Alexandre visitasse, passasse em revista suas tropas, e premiava alguns, fortalecia outros, punia outros. E aí disseram desse soldado, ele disse: não, mas eu quero, é um jovem soldado, quero falar com ele. Talvez Alexandre pensasse, foi só um momento de covardia, de descuido, e foi falar com o rapaz, mas quando foi falar, perguntou: qual é o seu nome? E o rapaz disse: Alexandre. E dizem que ele voou no pescoço do rapaz, e o sacudiu, e disse: ou você muda de postura, ou você muda de nome. Você é Maria, de Jesus. Você é João, de Jesus. Você é José, de Jesus. Ou nós assumimos uma postura de guerra nas coisas espirituais, de avanço, de coragem, de força, ou nós não temos o direito de usar o nome do Senhor Jesus. Mas, irmã Sara, a força do homem às vezes não falha. É verdade, mas Ele nos cinge de força. A fonte da força é Ele. Não é a minha motivação pessoal, não é a minha condição pessoal, não é meu temperamento, é a graça que vem dEle. É tudo pela graça do Senhor. E por isso eu quero lembrar um outro versículo, primeiro livro de Samuel 15, 29, está escrito: e também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Mas aqui nesse versículo não está escrito aquele que é a Rail de Israel, está escrito aquele que é a Netzach de Israel, N-E-T-S-A-C-H. O que é isso? Netzach significa objetivo, rumo, esplendor, glória do ser eterno, do ser verdadeiro, do ser imutável, do ser que não mente, do ser no qual não há variação. Rail
é a força que Ele manifesta em mim. O que Ele é? Netzar. Ele é a fonte de toda força. Ele é o objetivo. Ele é o rumo. Ele é o esplendor. E Ele é a glória. É interessante que é o mesmo termo usado quando o Senhor, no final dos tempos, pisará a glória das nações. Porque aqueles que se julgam fortes serão manifestos como fracos diante do Todo-Poderoso. Os violentos, os valentões, os líderes das nações que decidem a despeito do pequenino, do pobre, do fraco, do perseguido, do que nada tem. A glória desses será aniquilada e será manifesta a Netzar do Senhor. Agora é interessante que existe um nome para sangue no hebraico, mas essa palavra Netzar, que é força de Deus, glória de Deus, esplendor de Deus, quando se refere a Deus, também significa sangue. Então a força de Deus, ela é manifesta em que o sangue do Senhor é derramado em nosso favor. A força está no sangue. O sangue é a força, não no meu sangue, que a taxa de glóbulos vermelhos é essa ou é aquela, não no seu sangue, não no sangue de qualquer pessoa, mas no sangue do Cordeiro há força. No sangue do Senhor há objetivo. No sangue do Senhor há poder. Através do sangue do Senhor a sua glória é manifesta. Pelo Cordeiro que derramou o seu sangue, um dia ele pisará a força das nações e trará as suas vestes tintas de sangue. A força das nações se resumirá em sangue respingado nas vestes daquele que derramou o seu sangue e venceu, e venceu, e venceu. Porque ele venceu. Você vai vencer, meu irmão. Você vai vencer, minha irmã. Não olhe para trás. É hora de ousar. É hora de prosseguir. Eu acho doloroso, mas bonito lembrar nessa ocasião, os irmãos que leram o último Mensageiro da Paz, viram ali a notícia de 2 dos nossos irmãos paquistaneses, donos de uma olaria, trabalhavam com barro, trabalhavam fazendo vasos no Paquistão, foram caluniados como se estivessem deturpando o Corão, foram mortos na própria olaria, foram lançados no forno de assar vasos de barro. Morreram porque não negaram o nome do Senhor. Foram fortes. Foram fortes. Há que ser forte. No meio da escola, há que ser forte. Para quando algum colega perguntar, por que você não se refere às coisas como natureza, mas se refere a elas como criação? E você precisar dizer, porque eu creio num Criador. Há que ser forte no lugar de trabalho. Quando alguém sugere um caminho mais fácil, uma possibilidade de uma propina, de uma licitação ilegítima, uma negociata, e você se lembrar do Vale do Carvalho e ficar de pé e glorificar o nome do Senhor ali, você estará sendo forte, estará caminhando em direção ao objetivo, à glória de Deus, ao esplendor de Deus. É necessário força para ser um cristão. Mas um ano começou, o Senhor já nos cingiu de força. E nós estamos debaixo do seu esplendor. Nós haveremos de vencer.
Quero dizer à igreja, dentro da liberdade que tenho, neste lugar, em Cristo, que ao vir para cá, eu estava no avião. Quando o avião, não tem uma linhazinha como tem nos mapas, dividindo São Paulo e Paraná. Não tem uma linhazinha, né? Não tem. Os estados, perdoe-me, aqui não tem uma linhazinha para dividir um estado, outro estado. Mas eu percebi, quando estávamos começando a entrar no estado do Paraná, porque o Senhor me mostrou um ser. Era um corpo de uma mulher, eu não vi a cabeça, eu não vi as pernas abaixo dos joelhos. Muito ressequido, tão ressequido, que seria impossível um ser humano ter vida naquele estado físico. Tais eram seus ossos saltados e a pele entrada, não via carne. E eu dizia, Senhor, mas que ser... É uma mulher, eu vejo que é um corpo de uma mulher, mas seca. Uma mulher tão seca, Senhor. Tão seca. O Senhor está me falando de um espírito. Que espírito é esse? O Espírito de Deus falou, tu já falaste o nome 3 vezes. Seca, seca, seca. Esse espírito dava costas aos estados mais do norte e vinha querendo entrar no Paraná. E eu dizia, Senhor, eu não vi a parte inferior das pernas, e eu não vi acima do pescoço. Eu não vi porque o Senhor não me mostrou, porque não tem. O Senhor me disse, não tem. Pai, é dado a nós fazer alguma coisa? O Senhor disse, é dado à minha igreja repreender esse espírito. Eu não estou falando de condições climáticas, eu estou falando de espírito. Eu não estou falando de coisas naturais, eu estou falando de coisas espirituais. Eu não estou preocupada em que alguém vai entender, não, mas isso é porque eu deixei a torneira aberta, ou porque alguém gastou assim, ou assado a água. Não é isso que está me movendo neste momento, amém, irmãos? Eu só não quero negar à igreja o que vi. Não havia uma cabeça, portanto não havia um comando, e não havia a parte inferior das pernas, então não havia uma mobilidade, uma força para avançar. Porém é necessário que a igreja do Paraná ore. Quem tem ouvido, ouça. Ouça. Não está escrito na minha Bíblia, se os ímpios se converterem e pararem de pular o carnaval, então eu ouvirei do céu. Não está escrito isso. Não está escrito, se as redes de televisão pararem de divulgar coisas obscenas, então eu ouvirei do céu. Não está escrito isso. Não está escrito, se o presidente, a presidente da república se converter, então não está escrito isso. Mas está escrito, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, a começar de mim, Senhor, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não estava prevista a pregação desta noite, não estava agendada a minha vinda, não estava. Uma irmã, outra irmã foram usadas antes de eu vir. Irmã Sara, Deus está te pegando e te levando no caminho. Ele vai lhe mostrar a razão da tua ida. Quem ficar envolvido com as vacas de Bazã, não guerreia. Quem ficar olhando as ruínas dos cais, dos barcos, não guerreia.
Quem ficar envolvido com balido de ovelha não vai guerrear. Quem disser, Deus de meu pai, Deus fez coisa tão linda no passado. Quem disser, não, Deus é generoso, mas em nome de Jesus, repreenda essa palavra, Deus, isso não vai acontecer não. Ou quem diz, Deus já ouviu, a irmã falou, Deus já ouviu, já está feito. Olha, a revelação acabou de acontecer, Deus já desfez. Irmãos, que isso? Cadê o povo de guerra de Deus? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos abençoar esse estado do Paraná. Vamos erguer as nossas mãos e vamos repreender. Vamos colocar limite e termo para esse avanço de algo tão terrível, irmãos. Há tempo que Deus diz, vem vaca gorda, depois vem vaca magra, não tem o que fazer, tem de enfrentar, vai juntar em celeiro. Mas há tempo que Deus diz, pode repreender, pode resistir. Depois os homens vão dizer que foi aquela técnica que fizeram e que foi aquele avanço tecnológico, mas você não vai ser enganado não. Você vai saber que a força vem do Senhor. Que o Senhor agora nos cinja, nos cinja de força. Que o Senhor te cinja de força. Você pode erguer o seu braço na direção que você quiser e deixar o Espírito de Deus te usar nos dons, nos mistérios, nas línguas, nas colocações proféticas, nas intercessões. Lembrando, o Senhor perdoa os nossos pecados. Começa de nós, Senhor, limpa a terra do nosso coração. Vê se há algum caminho mau, Senhor, e guia-nos pelo caminho direito. Ó Deus, nós não estamos erguendo as nossas mãos confiados na força da nossa pequena mão, mas na tua força, na tua glória, no teu esplendor, e crendo que o Senhor essa noite nos reveste de força. Erga a sua mão numa direção, noutra direção, noutra direção. Seja profeta de Deus essa noite e cubra esse estado. E cubra esse estado com as suas orações. E ordene as trevas, aqui não. Em nome de Jesus. Seja guardado o estado do Paraná. Seja guardado. Seja protegido. O Senhor mesmo estabeleça fronteiras que façam com que o mal planejado pelas trevas bata em retirada. Que todo mal seja desfeito, todo projeto seja repreendido. Sejam benditas as fontes de água do Paraná. Sejam benditos os olhos d'água, as camadas profundas, ocultas e preservadas, os nascedouros dos rios, as águas superiores e as inferiores. Que a água não pare de jorrar, que o fluir não seja detido, que a terra brote a seu tempo, fruto bom, a dádiva do Senhor nesta terra, e que toda a sequidão de espírito seja também repreendida, que toda estiagem espiritual seja repreendido, e possa o teu Espírito neste lugar fluir, como o fluir de muitas águas, em nome de Jesus. Um dia, perguntei ao Senhor: Senhor, nasci perto de mar, e o Senhor me diz para deixar o teu Espírito fluir como as águas
de um rio de muitas águas. Eu não sei o que é um rio de muitas águas. Isso foi há muitos anos atrás. E o Senhor disse: vou te mostrar. E naquele ano houve um chamado para eu pregar em Foz do Iguaçu. Mas eu não liguei a cidade, a palavra Foz, a rio. E quando vou às cidades, não posso fazer passeio turístico, não dá tempo. Vamos só levar a palavra e voltar para casa. Mas houve um tempo, Deus abriu. E os irmãos disseram: vamos mostrar a irmã as cataratas. A irmã já viu? Nunca vi. Eu não sei como está hoje o espaço, mas na época a gente ia por um caminhozinho pelo meio das árvores, de tal maneira que quando eu vi as cataratas, eu as vi de uma vez e como um grande painel. Eu nunca vi tanta água junta. Eu nunca vi. Respingava onde nós estávamos. Respingava, eles estavam a ponto de fechar ali o acesso, porque respingava. Depois de ver aquela maravilha, o Senhor falou comigo: é assim. É assim que eu quero que o meu espírito flua a partir de cada um dos meus santos. Estranhamente, depois eu fui àquele museu que tem próximo e vi umas fotos, e havia uma foto terrível, a foto de uma grande seca. E eu vi aquela montanha de pedra com um filete de água correndo. Eu dizia: como pode? Como pode? Que tal não nos suceda? Sobretudo, que a seca não alcance os nossos corações. Seja forte. Diga ao seu irmão: seja forte. Seja forte. Seja forte. Essa noite saia deste lugar fortalecido. Seja forte. Você já guerreou por um estado, não vai guerrear por uma situação como essa que você está vivendo. A guerra maior você já tem travado hoje. Deus te abençoe.